igual o começo da história. Você viu aí que eu Olha comecei a só. gravar? Eu ouvi aqui, ó. Ok, pronto. Ai, ai. Mas isso, ó, pode ter algum trauma de infância. Não digo de infância, mas alguma coisa que Mas, aconteceu que te atrapalhou. pode ser, Deixa eu só pode ser. Mas ligar. eu acho que tem a ver com a questão do julgamento mesmo. Então Que as você tem pessoas medo vão de falar. falhar em vez de falar. Pode ser. Deve ser isso. Uhum. Só mais um minutinho aqui. Aqui já tá. Bom, Aí quando chegar no minuto, eu faço assim para você. Pode ser? tá. Tá bom. E aí eu vou seguindo aqui. Vai lá, com vontade. Olá. Vou falar aqui como é importante ter uma boa comunicação. E a boa comunicação, eu acredito que ela é importante para todo mundo, para uma criança, para um jovem, para um adulto, porque a boa comunicação ela estreita e liga os elos. Acho que dessa forma a gente consegue criar conexões, persuasão. E na minha vida, a boa comunicação foi muito importante em vários aspectos. A começar na escola, que eu queria ser a primeira a falar nos trabalhos e apresentações em grupos para me livrar. Depois veio as questões de estudar outro idioma, do inglês, da escola, que toda tarde, depois do colégio, eu ia e tinha uma dificuldade imensa de me comunicar com a professora e com os outros colegas e fugia toda vez que eu tinha que me apresentar. Depois veio o mundo profissional, em que eu tive que cada vez mais de me apresentar, de me expor, veio a carreira executiva que levou a isso e eu resolvi aperfeiçoar a minha comunicação, procurar especialistas para conseguir me sentir mais segura e me comunicar melhor. Hoje, eu considero que eu me comunico bem, que eu falo, que eu me expresso. Mas, como todo ser humano, a gente está sempre em constante aprendizado. Obrigada. O desafio é falar em um minuto agora. Vontade de tossir aqui, menina. E E meu filho chegou da escola, tá batendo na porta aqui. Mamãe, Eric chegou agora aí? chegou agora. Oh, Aí meu a Deus. porta tá trancada. Ele, mamãe. Daqui a pouco ele vai te ver. Olha só, vamos ver aqui a gravação. Que é importante ter uma boa comunicação. E a comunicação, eu acredito que ela é importante para todo mundo, para uma criança, para um jovem, para um adulto, porque a comunicação estreita e liga os elos. Dessa forma, a gente consegue criar conexões, persuasão. E na minha vida, a boa comunicação foi muito importante em vários aspectos. A começar na escola, que eu queria ser a primeira a falar nos trabalhos e apresentações em grupos para me livrar. Depois veio as questões de estudar outro idioma, do inglês, da escola. Toda tarde, depois do colégio, eu ia. Engolidinha. E toda vez que eu tinha que ir bem profissional. Eu tive que cada vez mais de me apresentar, de me expor, ver a carreira executiva que levou a isso. E eu resolvi aperfeiçoar a minha comunicação, procurar especialistas para conseguir me sentir mais segura e me comunicar melhor. Hoje, eu considero que eu me comunico bem. Que eu falo, eu me expresso. Mas, como todo ser humano, a gente está sempre em constante aprendizado. Obrigada. O que você achou, Érica? Eu gostei. Eu assim, me policiei muitas vezes para ficar mais espontânea, esquecer Uhum. aquele gelo aqui, né? É um misto, né? De mãos geladas e transpirando e seguir como se estivesse conversando com você mesmo e esqueci que estava gravando e foi. Mas ainda assim eu senti um pouco mais de tensão e também essa engolida, né? Mas é Esse aquela, momento dependendo de onde você faça, não tem como não não tem problema, acontecer. porque tem que respirar, né? É como se fosse uma respiração. Então, que É, você comece a verificar qual que é esse momento para que você não faça no meio de uma explicação,
de uma frase, de algo que seja importante, porque senão você acaba fraquejando ali ou enfraquecendo o conteúdo, né? Só para tomar Hum, esse cuidado. Uma coisa que eu já notei, na próxima aula a gente vai falar sobre comunicação verbal. Eu queria uhum, que você prestasse atenção na altura da sua fala, a altura da sua tá, voz, a altura da tá sua. bom, Porque eu vou te dar um exemplo. É, tá. quando eu te ouço, eu ouço sempre você falando, talvez num volume um pouquinho acima do que talvez pudesse ser mais agradável para você. É como se fosse Uhum, uma voz mais aveludada. Eu estou assim, sugerindo para que você tente descer um pouquinho o volume. É como se fosse assim: uhum, oi, Anderson, tudo bem? Eu estou aqui muito para falar sobre aquilo que eu gosto bastante, que é celulose. Oi, Anderson, tudo bem? Eu estou aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a celulose. Deu para entender? sim, sim. Fica mais suave, né? Parece que eu faço um esforço maior pra... É, entendi. Parece, sabe por quê? Porque você é muito empolgada, você é muito bacana, você, né? A pessoa que te conhece, eu acho que de primeira ele fala assim, nossa, que gente boa, né? Mas Uhum, assim, eu só estou te chamando a atenção por causa do mundo corporativo, que muitas vezes, uhum, imagina você só com executivos de alto grau na sua frente, você vai fazer uma apresentação. Então merece que você, de repente, dê um pouquinho mais de peso. É como se você tivesse diminuindo a força para falar e deixando um pouco mais grave a sua voz. Em vez de você... uhum, Oi, Érica, como vai você? Tudo bem? Oi, Érica, como vai você? Tudo bem? uhum, uhum, Como se uhum, fosse menos ar, menos ar. uhum, É como se você tivesse o microfone na mão, né, utilizando esse microfone, você não precisa soltar muito ar, afinal de contas está com o microfone e todo mundo vai te ouvir. E dependendo uhum, da gente tentar baixar um pouquinho o tom da sua fala, o tom da sua voz, porque são graves e agudos. Talvez fazer um exercíciozinho para começar a prestar atenção e você diminuir um pouco, aí fica mais grave. Tá vendo? Parece que uhum, pode ficar mais agradável. uhum. É verdade. Não, você falou, assim, são pontos, Anderson, que é muito bacana porque você está sendo muito assertivo. Questão da velocidade, questão das pausas, do falar. E esse ponto, eu acho que algumas vezes me deixa com aquele tom de agressividade. Eu comentei lá atrás, parece que eu tô brava, mas não tô brava. Quem não me conhece talvez ache que eu estou brava, mas não Exatamente. estou. Isso é muito bacana. Tá bom, É tá só para bom. você ir prestando atenção e quando você se ouvir, falar assim, de repente, é como se você estivesse numa aula de... Eu nunca fiz aula de música, mas eu sei que é Uhum, possível. Eu sei que é possível. Se você está falando mais ou menos nessa altura, em tom, você pode abaixar um pouco para falar nessa altura de tom, pode abaixar ainda mais para falar nessa altura. Só que tem que estar no seu espectro vocal. Você não vai ficar forçando, afinal de contas, o cara falou para você falar. Não, não é isso. É para você falar uhum, num espectro que seja muito favorável a você, que te dê respeito, que não te canse, né? Mas que você, de repente, possa falar de uma forma até mais. Não falo elegante, não, mas assim, talvez num contexto corporativo, talvez fique mais interessante para você, sim, sim. né? Não, com certeza. Porque tem algumas pessoas, alguns executivos, dentro da empresa ou fora deles, que eu percebo que assim, o mundo está acabando, né? A empresa está naquela crise absurda, até altos executivos de empresas que já quebraram. E de repente o cara tá ali, passivo, tranquilo, falando calmo. Eu falo, gente, como consegue, né? Porque Não eu é? estaria já falando, gente, essa empresa está quebrando, mas tá tudo bem, vamos em frente. Por aí, né? É mais ou menos isso. Ai, ai. Olha só, a gente falou muito sobre sorriso, a gente falou muito sobre descontração, a gente falou muito sobre esse alto astral que você tem. Eu acho que eu já devo ter comentado com você, você me parece ser uma pessoa, igual várias que a gente conhece, que quando entra na sala, enche a sala.
Acho que a gente já comentou sobre isso, né? Alguém já te falou isso? Nossa, que legal que você está aqui. Você é a alegria da gente. Você. É, Alguém. você já falou, né? Falou Ah, disso. E aí, depois disso, até aconteceu uma situação que eu fui me preparar para o aniversário do meu filho, eu estava procurando um salão aqui perto de casa, e fui no mesmo salão que eles cortam o cabelo. Aí tem uma visagista, que aí eu pedi para uma avaliação, e aí quando ela falou assim, quando você entrou aqui, eu não sei se ela queria me vender ou se era verdade, eu tô pensando que é verdade, porque eu senti isso nela, mas ela pode acontecer, né? Mas aham, ela falou assim, quando você entrou aqui, eu senti que você era uma pessoa forte. Então, aflora isso, né? Aí ela começou a falar que penteado que ela faria e etc, né? Mas é isso, né? Engraçado. uhum. Ela poderia ter falado outra coisa. Ela poderia ter falado, eu tô vendo que você é uma pessoa delicada, não sei. Ela falou justamente o que eu acho que eu sou, né? Engraçado. É aquilo que eu já falei e vou falar de novo, porque nem sempre as pessoas têm essa desenvoltura. Eu já comentei com você que a gente faz funcional, eu e Denise, a gente faz funcional no Roots, exatamente no mesmo lugar que a gente corre. Por isso que sempre eu estou com as camisas Roots, Race e tal, enfim. Ah, O tá. Paulo é um dos proprietários, ele virou para mim um dia e falou: Ô Anderson, eu não vou te falar quem é, não, mas tinha uma pessoa que fazia funcional aqui que ele se incomodava com a sua alegria. Ele não falou quem era, eu falei: eu também não quero nem saber. E eu fiz até um vídeo. Ele falou no dia de manhã, à tarde eu fiz um vídeo sobre isso. Então, assim, existe demais. A pessoa não tem essa capacidade, por exemplo, igual se alguém passar um microfone para mim, seja onde for, se tiver num troço complicado, eu já fiz vários eventos para presidente da República, acho que eu já te contei isso, né? Então, assim, eu já entrevistei o Cortella, que para mim é um grande palestrante do Brasil. Então, assim, eu não tenho, eu me conheço, eu conheço o que eu tenho que falar, eu tenho certa didática e tenho prática. Então, são os 4 pilares que eu sempre falo para você estar sempre ligada nele, independente de quem esteja à sua frente, você vai dar conta, afinal de contas, está dentro daquilo que você precisa falar da forma que você sempre falou, entendeu? Uhum, Ele me falou uhum. isso, eu falei, tá bom. Fazer o quê? Mas existe gente que não tem essa capacidade, então acaba fazendo assim, jogando urucubaca, fazendo um trabalho para você. Aquele cara ali, enfim. Então, voltando aqui, a sua marca, eu acredito que é a simpatia. Eu acredito que é o sorriso. Se você tiver que colocar um slogan na sua vida, porque se a gente pensar nas grandes marcas, tem sempre uma marca e essa marca tem sempre um slogan, né? C&A, abuse e use, né? Sim, e ó, faz tempo, né? Acho que hoje nem é mais, mas ficou muito tempo, né? É. Muito. É Bombril, 1001 utilidades, sei lá. Se fosse para pensar em você, qual que seria a sua marca e qual que seria o seu slogan? Uhum. É, eu acredito que talvez fosse algo relacionado à determinação, né? Então, assim, acredito nos seus sonhos que realize, sei lá, faça Determin... acontecer. Essa é a minha É, marca, né? Como se fosse uma é, frase. Érica é, Rattori, isso. determinação Uhum, é a sua marca. é. Se fosse um outro, Tanto que, coincidência ou não, eu não escrevi isso no meu livro. Eu escrevi o texto do livro, o capítulo do livro, mandei para a editora. E o título que colocaram, as lições de determinação de Érica. Falei, oh, caramba, eles captaram a essência do negócio. Então, acho que exatamente. seria isso. Você deve ter contado várias histórias, dentro das histórias tinha essa essência. Opa, É, muito legal. o título ficou esse, olha só. E você comentou no grupo que você, no grupo não, no WhatsApp, que você iria fazer alguns pits, né? De Preciso. É, exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O ótimo. seu pitch. Porque isso é importante, sabe? Por exemplo, falar do meu livro. E aí calhou de eu participar hoje do Shake Hands. E não só isso. Depois que a gente falou segunda, no meio da semana, em algum momento ali, uma amiga minha falou, Érica, acabei de entrar na área de compras. Você acha que vale a pena o livro? Aí eu pensando pra mim, não. Porque, porque
Para a parte técnica que ela precisa, não serve, de fato. Mas assim, eu aproveitei esse momento para contextualizar para ela o que é o livro, que são histórias de mulheres em compras, e ela ficaria à vontade em comprá-lo ou não, mas talvez eu pudesse ajudar de outra forma, não ali com as histórias do livro, que era para estimular as pessoas que não acreditam que conseguem seguir na área de compras. Mas assim, esse é mais ou menos o pitch, mas ainda não está fechado. Uhum. Eu queria que você pensasse no seu pitch. Pode ser, vamos supor que você faça um pitch como mãe, que você faça um pitch como Érica da Eldorado, como você faça um pitch como alguma coisa que você ajuda lá na igreja. Enfim, imagina se você tivesse como fazer vários pitches, mas eu queria mesmo que você respondesse, Érica, quem é você? Érica, o que você faz? Érica, Uhum, qual é o problema que você ajuda a resolver e como você resolve? Isso uhum, é nada mais do que um pitch que a gente ouve por aí, né? O que é o pitch, tal, uma apresentação rápida, feita para você vender uma ideia. É porque muitas vezes, vamos supor, você vai numa reunião, é aniversário de um amigo do seu filho, um coleguinha de escola. Aí lá, conversa vai, conversa vem, você é muito simpática, vai se relacionar com vários outros pais. E de repente alguém te pergunta: Ô, Érica, o Rafael, meu filho, conversando com seu filho, ele falou que você trabalha numa fábrica de celulose, mas como é que é? O que você faz lá? Acredito que você já tem isso pronto, é verdade? sim, eu sou head de inteligência de suprimentos, trabalho há 15 anos na área, eu tenho uma área que é multidisciplinar, então envolve gestão de contratos, cadastro, indicadores, inteligência de mercado. É, eu também dou mentorias e sou conselheira consultiva. Isso Uhum, são atividades extras. É mais ou uhum. menos isso. E se eu te perguntasse assim, fazendo. Porque, obviamente, que tem várias formas, você acabou de se apresentar, mas existem várias formas. Teve uma vez que eu estava estudando sobre pitch, eu achei um passo a passo muito bacana, eu queria compartilhar com você. Se eu estivesse me apresentando para você, olá, eu sou Anderson Veloso, especialista em comunicação interpessoal. Sabe-se que existe muita gente que prefere morrer a falar em público. Eu ajudo pessoas que precisam falar bem para vender mais, atender e liderar melhor. Eu desenvolvi um método, é o método FBA, que é um passo a passo, e ele ensina como falar bem agora e encantar todas as plateias. E aí, você precisa falar bem agora? Fale comigo, andersonveloso@andersonveloso.com. Ou o meu telefone está aqui, ou o meu WhatsApp está aqui. Enfim, o que que eu fiz? Nada mais esse passo a passo eu deixei claro quem eu sou na apresentação logo de cima, número um, apresentação com experiência. Na número dois, eu falei de um problema macro a ser resolvido. Sabe que existe muita gente que prefere morrer a falar em público. Eu contei o macro para depois deixar claro Uhum, quem sou eu, ou pelo menos a minha solução. Eu ajudo pessoas que precisam falar blá, blá, blá. E como é que eu faço isso para solucionar? Eu desenvolvi um método. É um método uhum, FPA, que eu falo bem agora, é um passo a passo para fazer assim, 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 assim. Aí eu faço aquela provocação, e aí? Você precisa falar bem agora? E aí? Você cansou de perder grandes oportunidades porque você não tem voz ativa? E aí? Precisa de ajuda para deixar claro quem você é, o que você faz e como faz? Eu sou Anderson Veloso. Entendeu? uhum. Então, assim, se por acaso alguém Entendi. me perguntar, eu tenho esse pitch pronto. Aí, se você vai Uhum, falar assim, mas você é um mentor. Tá bom, eu posso até fazer um de mentoria. Olá, eu sou Anderson Veloso, eu sou especialista em comunicação. Você sabe que muitas pessoas não conseguem fazer uma apresentação, uma palestra, participar de um podcast e são executivos de alto grau. Pois é, eu tenho uma solução, que eu ajudo essas pessoas a fazer exatamente isso através de um passo a passo. Porque eu tenho uma metodologia, eu tenho aulas virtuais e presenciais, eu vou ajudar essas pessoas a exatamente fazer isso, ou falar sobre isso, ou ter uma apresentação em televisão, blá, 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 blá. Por quê? Se você é um executivo, você quer deixar de perder essas grandes oportunidades, deixar claro quem você é, então me procure, sabe? uhum. Então, aí a gente vai se adequando, vai se adequando. Aí eu queria que você escrevesse, baseado nesse passo a passo,
e falasse para a gente aqui, fizesse essa gravação. Vamos lá, eu estou pensando que eu ajudo as pessoas no quê? Não, pode É, pensar. Vamos pensar. Pois você tem uma função. Você eu acho que acho que sim. Pensando na parte de suprimentos, acho que eu consigo pensar assim em algumas coisas que são carentes aí. Não, acho que tá ok. Eu acho que vai dar menos de 5 minutos, mas vamos lá. Não, não. Isso aqui é para você pensar em 5 minutos. Isso aqui é se a gente for Ah, tá bom. tempo para você pensar. Porque você acabou, você já fez o pitch. Ah, tá bom, tá bom. Eu dou aula Hum, para pessoas que nunca pensaram sobre isso. Nunca, hum. nunca passou perto. Aí eu tenho que ficar quase que ditando para ele o que que ele vai falar dele. Entendeu? Nossa, entendi. Acontece. Não, e Sim. outra, gente grande, gente boa. Por quê? Porque É, nunca precisou, ou então alguém sempre falou do cara, mas eu falo assim, e se você tiver que fazer a apresentação? é. Né? Não, nesse caso pode Pode ser. acontecer mesmo, né? Quando você vai fazer uma apresentação, às vezes os executivos falam assim, quem vai vir agora vai ser o Anderson Veloso, Né? especialista em comunicação, com, sei lá, 30 anos de experiência em empresa XPTO, e arará. Às vezes o cara, ele não fez a apresentação dele, nem sabe quem ele é. Né? Verdade, pode acontecer. E nesse caso aqui, eu gostei desse passo a passo, que você deixa claro, através da primeira frase, quem você é e a experiência que você tem, ou seja, por que que você está ali, né? Depois você Uhum, deixa claro o problema macro, você traz para você como solucionadora do problema e como é que você faz. É como se eu tivesse uhum, para vender você mesmo. Olha, você quer me contratar? Você já vai saber, você sabe quem eu sou agora e está aqui o meu telefone, meu contato, enfim. entendi. Quando você quiser, eu interrompo aqui e a gente. Não, peraí, Ah, você não. está escrevendo. Não, Tô escrevendo. você tá escrevendo isso aí. Sim, tô escrevendo isso aqui. Uhum. Com vontade. Muito bom. Eu não desenvolvi método nenhum, só tenho que pensar como que eu soluciono. Uhum. É, pronto, eu anotei. Fica mais fácil para gravar. Quando Vamos quiser, lá. tempo livre. Tá bom. Vamos lá. Pode? Pode. Tá bom. Olá, eu sou a Erika Rattori, sou executiva de inteligência de suprimentos, mentora e conselheira consultiva. Eu ajudo as pessoas. Desculpa, não, errei. Não, não tem problema não. Não, Aqui a vamos gente lá. pode errar e voltar quantas vezes for. Não, é porque esqueci de falar o contexto, né? Eu já fui direto para ajuda, mas não falei o quê. Vamos lá Aham. de novo. Um, dois, três e. Olá, eu sou a Erika Rattori, executiva de inteligência de suprimentos, conselheira consultiva e mentora. Você sabia que dentro da área de suprimentos ainda existe pouca estratégia? Você sabia que existem áreas de suprimentos ainda que têm um operacional grande? Pois é. Dessa forma, eu ajudo, através da minha liderança, as atividades operacionais serem mais fáceis e com a motivação das pessoas. E como é isso? Né?
eu consigo fazer com que o time esteja mais engajado, esteja unido, com reuniões periódicas. E, além disso, eu consigo, através da inteligência de mercado, da inteligência do negócio, levar mais estratégia para a área de suprimentos, fazendo com que o time trabalhe de forma mais inteligente, mais ágil e trazendo melhores resultados para a companhia. Mais ou menos isso, acabou. Porque eu não criei método nenhum. Não, porque eu fiquei sabendo assim, eu me interessei, mas como é que eu vou falar com você? Você não deixou contato nenhum? Então tá. Meu LinkedIn é Erika Rattori e tal. Tá bom. Vou te passar aqui como é que foi. Mas eu ainda tenho espaço para melhorar, viu, Anderson? Tem sim. Esse sentimento. Conselheira consultiva e mentora. Você sabia que dentro da área de suprimentos ainda existe pouca estratégia? Você sabia que existem áreas de suprimentos ainda que tem um operacional grande? Pois é, dessa forma, eu ajudo, através da minha liderança, as atividades operacionais serem mais fáceis e com a motivação das pessoas. E como é isso? Eu consigo fazer com que o time esteja mais engajado, esteja unido, com reuniões periódicas. E, além disso, eu consigo, através da inteligência de mercado, da inteligência do negócio, levar mais estratégia para a área de suprimentos, fazendo com que o time trabalhe de forma mais inteligente, mais ágil e trazendo melhores resultados para a companhia. Eu queria ter falado, por exemplo, também de inovação, porque atividade operacional tem isso, né? Todo dia o cara faz a mesma coisa, se traz inovação, então tem espaço para, até eu anotei aqui, tem espaço para melhorar esse pitch. Então já tem mais um para casa. Pois é. Mas é bom, porque esse vai direcionar outros, né? Também. Agora Sim, tem uma estrutura ali. é. Ah, Porque é muito interessante, porque você fica com ele pronto e, obviamente, que você pode ir melhorando sempre, sempre, acrescentando ou tirando alguma coisa, mas fica uma coisa bem interessante, porque se alguém perguntar o que você é, o que você faz, como você faz, o problema que você resolve, tá ali. isso é É como libertador. se fosse. É libertador, é como se fosse o meu cartão, É, mas falado. é. Outra, lembra daquela a primeira imagem que eu te mostrei no nosso treinamento, o que foi mesmo? Ah, meu Deus. A praça. E A os praça, é caminhos da verdade. praça. Os Você tem caminhos, é 30 verdade. segundos, você vai naquela primeira, aquela avenida. 30 segundos, Uhum. beleza, fala tudo ali. Peraí, mas eu vou te dar um minuto. Opa, vai num caminho a mais, cortando ou não, vai passando por um outro caminho que você sabe que ele pode passar, que você já conhece. Ah, eu te dou mais tempo ainda. Aí você tem outros lugares para ir. Entendeu que tem tudo a ver aquela praça no nosso dia a dia é eterno. É, eterno. Todo dia. É, porque você tem mais tempo, mais exemplos, mais histórias, menos tempo, sumariza. É bom que você tenha um pitch quase que mental. É pouco tempo? É médio tempo? É muito tempo. Você pode fazer Sim. palestra com seu pitch, só que você vai ter que destrinchar. Uhum. Imagina, eu posso falar que eu tenho um método, se eu tiver mais tempo, eu posso vir com cada parte do método, que é autoconhecimento, conhecimento do tema, é didática, comunicação verbal, comunicação não verbal. Falei isso rápido. Tenho tempo? Aí eu destrincho o autoconhecimento, aí eu coloco a timidez, autoestima, autoconfiança, dou exemplo. Perfeito, Aqui, como é que é perfeito. storytelling, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a mesma coisa. Aqui, tudo, entendeu? Entendi. Ó, tá ficando mais claro. Não é? Então é É isso. muito bom. As próximas aulas já são cerejinha do bolo mesmo, da questão do comunicação verbal e comunicação não verbal. E a gente marcou no dia Nossa, 19, né? Dia 19, então. sim. Na segunda e na outra, daí depois em setembro. Tranquilo. Tá ótimo. Querida, muito grato. Obrigada. Eu que agradeço. Excelente semana. Você também. Tudo de bom. Obrigada. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.